Quais são, né, as frases que os narcisistas mais se utilizam para manter o seu vínculo, na verdade, o vínculo com a vítima, fazendo ela se apegar, além do mais, com ele e estabelecido um vínculo que é totalmente infinito e totalmente tóxico. Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Quais são as palavras mais usadas pelos narcisistas, né? Quais são as frases que eles mais se utilizam? O interessante é que antes de falar sobre o tema, não significa que todas as pessoas que utilizam, né, essas frases, ela vai ter a característica do narcisista. O interessante é que quando as pessoas começam a compreender o universo do mundo, né, do narcisista, as mesmas começam a entrar numa espécie de neurose, falando que qualquer uma dessas características que eu vou falar, totalmente isolada, se remete ao mundo narcísico. Mas não. Algumas pessoas, por exemplo, podem amar e amam-se e utilizam dessas mesmas frases. Mas o interessante é que dentro do pensamento do narcisista, essas frases que eu vou falar estão sempre dentro de um contexto que ele tem com a pessoa que ele se relaciona, né? As pessoas, por exemplo, têm as mesmas características, não do narcisista quando fala, mas apenas referente ao seu temperamento, né? E o seu estado emocional do momento. Qualquer pessoa, por exemplo, qualquer pessoa, na verdade, pode ter essa explosão, essa velocidade e intensidade de carinho e de afeto. Essa é a primeira característica, né? Por exemplo, qualquer pessoa como eu ou você que está vendo esse vídeo, quando se relaciona, pode ter essa velocidade, essa intensidade de relacionamento, que significa, que chama na verdade de love bomb, né? Esse love bomb, ele é o bombardeamento de amor, uma conexão. As pessoas, quando gostam uma das outras, sentem essa conexão. Mas no universo do narcisista, ela é muito mais dramática, né? Essa conexão de love bomb, que é esse amor que ele vai dando para a pessoa, né? Essa conexão muito forte, ele começa a falar sobre os seguintes enunciados. Ele fala aqui, por exemplo, ao conhecer uma pessoa, né, ele vai falar que nunca sentiu o sentimento que ele sente agora, né? Algo tão forte, tão intenso. Outra frase também é dizer que com você eu me sinto vivo. Mas o narcisista fala isso para todas as pessoas que ele se relaciona. Então, a primeira característica que o narcisista faz é essa capacidade muito rápida, né, muito veloz e muito intensa acerca do amor. Então, ele vai tendo o quê? Tudo que ele faz para a pessoa que ele tem interesse acontece de uma maneira muito rápida, muito intensa. E a pessoa fica totalmente embriagada pelos encantos do narcisista, porque ele não dá espaço para a pessoa pensar ou para raciocinar. Porque a característica do ser humano é muito passional. E a mulher, ela tem uma necessidade muito forte de ter emoções no relacionamento. Muitas vezes as mulheres chegam a reclamar, sim, acerca de seus parceiros, porque, sabe, são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dóceis, mas essas pessoas não lhes fazem sentir vivas, né? E a mulher ela tem essa característica muito passional de se sentir viva. Tem uma frase de um mitólogo, Joseph Campbell, que ele diz o seguinte, que as pessoas, na verdade, não procuram a felicidade. As pessoas procuram se sentir vivas. Né? Interessante que as pessoas sempre misturam as emoções com a capacidade de se sentir vivo. E uma, na realidade, está totalmente desconexa com a outra.
Mas como a nossa mente ela é viciada em emoções fortes, né? Então sempre associamos o prazer com a felicidade. Então, o narcisista ele vai fazer essa primeira característica, que é o love bomb. Ele vai bombardear essa pessoa de carinho e de afeto. E essa pessoa vai se sentir viva, vai se sentir amada, vai se sentir encantada, né? E vai se sentir totalmente hipnotizada por essa característica que ela recebe. Porque ela nunca se sentiu tão viva quanto antes, nunca se sentiu tão amada, né? Então, com isso, começa a sentir uma pessoa totalmente especial. A segunda característica que o narcisista faz para com as suas vítimas, né, é o isolamento. Como é que acontece esse isolamento? Ele começa a falar com a pessoa que ele se relaciona que ele tem somente ela e ela tem somente ele. Então, quando ele começa a te isolar das outras pessoas, ele começa, na verdade, pôr em xeque, né, os afetos que seus pais têm por você, os afetos que seus amigos têm por você, os seus amigos de infância e os seus amigos de trabalho. Porque como o narcisista envolve a pessoa, na verdade, de uma maneira tão encantadora, essa pessoa vai ficar totalmente impregnada nele. Porque ele começa a falar o seguinte, né? Aquela pessoa é falsa com você, eu não sei, o jeito que aquela pessoa te trata, ela me parece ser uma pessoa muito falsa, não é muito verdadeira, eu não sei, sabe, aquele seu amigo, eu acho que ele está dando em cima de você, eu acho que ele não está sendo totalmente sincero, o seu amigo ou sua amiga. Esse, né, é o segundo ponto, que é o isolamento. E dentro desse isolamento ele vai se utilizar do gaslight. O gaslight é o seguinte, por exemplo, que quando o narcisista começa a conquistar uma pessoa, visto que ele é muito intenso, ele no seu relacionamento ele vai partir de um polo para o outro. Muito apaixonado, muito irascível, ao mesmo tempo que se entrega muito, mostra, né, esses excessos de amor, depois ele afasta. E isso ele utiliza numa espécie de gaslight. Por quê? Porque toda atitude que ele tiver vai ser sempre responsivo àquela pessoa. Ou seja, ele sempre vai justificar o seu ato. Então, a culpa nunca é do narcisista, mas sim ele sempre vai terceirizar a sua culpa para a pessoa. Ora, se eu fui totalmente irascível contigo, se eu fui totalmente nervoso, se eu fui totalmente inquieto, é porque você provocou para que eu faça isso. Se você não me provocasse, talvez eu não faria isso. Então ele começa a colocar toda a dramaticidade que é dele, na verdade, na outra pessoa, né? E isso faz, por exemplo, essa espécie de gaslight mudar, né, totalmente a percepção da pessoa, colocando a pessoa, por exemplo, até mesmo em confusão. Por quê? Ela começa a pensar o seguinte: nossa, ele me ama, mas ele faz isso porque me ama, nossa, então eu deveria mudar. Então, dessa maneira, ele coloca uma semente dentro dessa pessoa. Ao mesmo tempo que ele coloca uma semente dele, o que é essa semente? É para confundir a percepção sensorial da pessoa. Então, com isso, ele começa a drenar toda a energia. Então, por exemplo, eu falo que eu te amo constantemente, eu estou ludibriando essa pessoa e ao mesmo tempo eu peço favores. Mas só que esses favores eu nunca vou restituir. O narcisista, ele nunca restitui o carinho, né, e a empatia pelo empata. Na verdade, a sua característica é totalmente contrária. É sugar, tudo bem? Depois, conforme esse tempo, né, do gaslight, ele começa a ter a quarta característica, que é a depreciação. Essa depreciação é um sentimento de culpa, na verdade. Então ele vai culpar, por exemplo, a vítima, né, que está utilizado até mesmo já no terceiro tópico. Ele sempre vai culpar o parceiro ou a parceira se fazendo de vítima. Então ele vai terceirizar toda a sua responsabilidade. Aí ele vai começar a fazer o quê? Você não confia em mim. Você deveria confiar mais em mim. Tudo que você vê é apenas fruto da sua imaginação. Ou seja,
o companheiro, a companheira do narcisista, ele vê o fato. Mas a narrativa do narcisista é tão convincente que coloca a capacidade intelectiva, né, da sua vítima em xeque. E a pessoa começa a duvidar da sua própria sanidade mental, entrando em estado de confusão. A pessoa vai começando a ficar totalmente neurótica. O narcisista tem essa capacidade de fazer a pessoa entrar nessa neuroticidade, na verdade, né? E com isso, com essa neuroticidade, o que ele vai fazer? Vai fazer apenas uma chantagem emocional, falando que vai separar dessa pessoa, mas na verdade ele nunca se separa. Que é o quinto tópico, que ele não corta o vínculo. Ou seja, ele vai fazendo constantes chantagens emocionais com essa pessoa, né? Por exemplo, o que ele fala? Já que ele isolou essa pessoa, ele começa, por exemplo, despersonalizar essa pessoa. Ele colocou uma semente dele dentro dela, essa pessoa ficou totalmente, na verdade, deturpada, né, com seus pensamentos e emoções totalmente desequilibrados, e ele começa a fazer certas chantagens. Você nunca encontrará alguém como eu. Só eu te valorizo, só eu te suporto, somente eu aguento suas crises. Então, a crise que, na verdade, que a vítima está tendo é totalmente de acordo, né, com as atitudes do narcisista. Mas o narcisista, o seu universo é totalmente retórico. Então, ele sempre vai reverter tudo ao seu favor, falando que você não está interpretando bem a realidade. O que você vê é apenas fruto da sua imaginação. E a pessoa fica mesmo totalmente confusa nesse aspecto, tá? Porque a característica do narcisista é deixar o seu cúmplice, na verdade, ou sua vítima, totalmente desconexa, né? Entrando em estado de neurose. Interessante que, então, no sexto tópico até, né? Ele sempre colocará sua culpa para os terceiros. E ele sempre se fará de vítima da relação. Então, muitas vezes, ele vai convencer, na verdade, os amigos ou as amigas, né, da pessoa que você se relaciona. Os seus amigos e as suas amigas. Então, o que ele consegue fazer? Colocar os seus próprios amigos contra você. Porque para você, ele se interpreta de uma maneira. Mas para os seus amigos, ele se interpreta de outra maneira. Porque ele, por exemplo, para você, ele se revela. Para o outro, ele mascara. Tem uma frase de Milo Fernandes que diz o seguinte: faz todo efeito nesse contexto. Ele fala bem assim: como são maravilhosas as pessoas que nós não conhecemos. Então, quando você não conhece uma pessoa, ou quando a pessoa não te conhece, quando você coloca um argumento, é muito mais convincente, porque aquela pessoa não conhece o seu vínculo emocional com a vítima do narcisismo. Conhece apenas você. Agora, por exemplo, como eu sou totalmente encantador, né? E eu vou falar, por exemplo, do meu companheiro ou da minha companheira para, né, as amigas dele, o que eles vão fazer? Nossa, mas o Maurício é tão bonzinho, o José é tão bonzinho, o Pedro é tão bonzinho. Você deveria dar mais uma chance a ele. Então isso ele vai se utilizando até mesmo das próprias amizades para que ele possa sugar mais da energia da sua vítima. Então, além desse tópico, eu tenho um sétimo, né, que ele usa de um argumento muito vulgar. Ele faz o seguinte: além de dizer que você é culpado, é um culpado que você é fraco e que você faz muitos jogos mentais, né? Ou seja, como o narcisista faz jogos mentais, ele utiliza do outro que os outros faz jogos mentais, né? Ele sempre vai colocar a intenção do outro. A intenção do outro nunca é verdadeira. Então, o narcisista ele faz isso para poder manter esse ciclo, né? Esse ciclo relacional. E ele faz com isso para obter mais suplemento, para que ele possa mais drenar da energia dessa pessoa. Um outro e o último, o oitavo e o último aspecto, é que eles planejam o retorno do relacionamento quando bem entendem, fazendo juras de amor e prometendo melhorar as suas atitudes. Ou seja, quando você não faz mais, não é mais necessário para o narcisista, ele te descarta.
e vai para outras vítimas, mas quando as outras não lhe dão mais suprimento, ele volta para você. Então ele sempre tenta manter esse ciclo, né? E ele começa a fazer promessas da qual nunca cumprirão. Nossa, agora eu sou uma pessoa melhor, eu me converti, ou eu virei evangélico, ou eu virei católico, ou eu virei budista, mas na verdade ele apenas está fazendo um jogo, né? O hovering, né? Para poder fazer o quê? Para puxar essa pessoa para dentro do relacionamento, para ele poder novamente subjugar essa pessoa. E uma coisa que eu quero salutar aqui é que não busque entender ou compreender o narcisista, muito menos, né, discutir ou brigar com ele. Porque quanto mais você briga, mais você dá energia. A melhor atitude que você faz é que quando essa pessoa te ligar, você escutar a voz dessa pessoa, você desligue o telefone, não atenda, não elogie, para de, por exemplo, de querer buscar, compreender, reconquistar esse amor, né, que à primeira vista foi tão encantador e agora se tornou um inferno na sua vida, né? Não busque estabelecer um vínculo. Um narcisista nunca muda. Não adianta. Ele apenas usa de argumento para poder te ludibriar. Uma das melhores características, né, na verdade, uma das melhores coisas que se tem que fazer é cortar o vínculo totalmente com ele. Totalmente. É muito mais complicado quando tem um filho ou uma filha no meio. Mas se for um namorado, por exemplo, uma pessoa que você já teve um prévio romance, saia. Porque muitas vezes a mulher tem uma característica de querer mudar a pessoa pelo seu carinho, pelo seu afeto. E as pessoas não mudam ninguém. Na verdade, as pessoas quando querem mudar fazem um alto sacrifício. Mas o narcisista nunca está disposto a fazer isso. Porque a sua visão de mundo, na verdade, está fora dos parâmetros do qual nós consideramos normais dentro de um relacionamento. Então, a sua mente e o seu universo é totalmente paralelo. Ele se afasta tanto do mundo real que ele começa a beirar uma espécie de psicose. Porque ele faz o mundo dele, né? Ele cria o mundo dele e faz das pessoas uma parte do mundo dele. Ele sempre se sente ameaçado. Então, ele sempre vai utilizar dos meios do qual que ele possa obter sempre benefícios. Porque como ele sente que está sendo constantemente ameaçado, é por isso que ele aplica todos, na verdade, esses métodos para poder subjugar as suas vítimas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, dê um like também no nosso canal, se inscrevam e compartilhem esse pequeno trabalho. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.